Boa noite. Que a doce e serena paz do Divino Mestre Jesus nos envolva nessa noite, pós ao Carnaval. Já foi dito, um poeta falou que só não vai atrás de um trio elétrico quem já morreu. Nós, espiritista e espiritualista, somos sabedores que, sobretudo, os que morreram, entre aspas, é que vão realmente, está lá, né? E a gente cumprimenta os irmãos, sobretudo dos dois planos, né? Os encarnados, que aqui estão, e se não fosse... Aqui tem um local, lá tem outro, aí tem outro atrás, ó. Então, pessoal, a gente fica feliz, fica muito satisfeito de estar aqui, e eu quero, de uma certa forma, solicitar a espiritualidade presente, sobretudo os espíritos que nos dão, os nossos espíritos familiares que nos ajudam, que de uma certa forma nos intui, nos inspira, sob o nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, Mãe de Jesus, e toda a pleiade de espíritos que estão aqui, e naturalmente vai nos inspirar, vai nos intuir, para que, de uma certa forma, possamos fazer uma preleção mais, assim, à altura de vocês, de nós. Quero também cumprimentar a direção da casa, porquanto a maioria dos centros ou das sociedades espíritas são quase mais de 95% das prédicas, das preleções, são mais voltadas ao Evangelho. Isso é bom? Extraordinário. Mas tanto a FEB quanto a USE e outras organizações que de uma certa forma orientam, não fala que é só para a gente falar sobre Evangelho, mas as obras de Kardec. E o Espiritismo, ele é um triângulo. Filosofia, parte científica e a base, onde se sustenta, onde nós fazemos a nossa casa sedimentada, é a religião. Então a religião fica na base, que aqui a gente fala religião, mas na verdade é o aspecto moral decorrente da filosofia e da ciência. Foi dito pelo irmão, quando leu relativamente à doutrina, ao livro dos Espíritos, falou da influência espiritual. Vocês sabem que a nossa doutrina, a doutrina espírita, ela é baseada em 15 princípios. Eu não os falarei aqui, mas começa com Deus, Jesus, Espírito, a influenciação dos espíritos, a influência dos espíritos nos meios que se atém, ou que tem na Terra, relativamente um trovão, um terremoto, um tsunami, também. Comunicação do espírito, evolução, encarnação, ou seja, são 15. Fica assim como uma tarefinha de casa, não especificamente para hoje, mas no decorrer da semana, você lê esses 15 princípios, como o irmão falou, relativamente à influenciação espiritual. É, naturalmente, um princípio da nossa doutrina. E hoje nós vamos falar esse tema: alma, imortalidade e as alternativas da humanidade em termos de religião. É um corre-corre. Hoje eu preciso trabalhar, levar meu filho no colégio, a criança está fazendo inglês, eu tenho que correr e ganhar aquele dinheiro do mês, porque eu tenho N compromissos. Se nós, hoje, preocupamos sobremaneira com esse corre-corre, imagina amanhã. Amanhã eu morri. Para onde a alma vai? O que vai acontecer com a alma? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E em função deste fazer aqui, para onde vamos? Todos, nós espiritistas, todas as pessoas têm essa preocupação. A alma, Kardec, relativamente à alma, ele disse que a alma é um espírito encarnado, ou seja, um espírito na carne. A alma, quando
ele entra na carne, o Espírito entra na carne, não como uma água entra num cálice, entra num copo, mas há uma influência perispirítica, através do perispírito do Espírito junto com o perispírito do encarnado. Mas você está falando em perispírito, mas afinal, o que é perispírito? Perispírito, vamos dizer assim, é uma colinha que liga o espírito ao corpo. Porque o corpo é tão denso, é tão impuro, que o espírito, sendo alguma coisa muito etérea, muito tenra, precisa de uma matéria que nós denominamos matéria da quinta essência. Peraí, dessa quinta essência, você já falou outro negócio aí que eu não estou entendendo. Quinta essência por quê? Nós conhecemos a matéria no seu estado sólido, líquido, gasoso. Em 1872, Willis Crookes descobriu a matéria no estado radiante. Radiante significa aquilo que vem de uma radiação, do raio-x, né? Dos tubos catódicos da televisão. A hora que você encosta seu braço, ela está tendo... nós desligamos, aí você sente, dá um estalinho. Aquilo é matéria radiante. Ora, é uma matéria muito etérea. O perispírito é a quinta essência. Eu falei em 4. Então, o perispírito a gente não entende ainda. É uma matéria menos densa ainda, muito sutil. Então, para ligar o perispírito ao corpo, precisa do perispírito, que é feito dessa matéria. Imortalidade. A alma é infinita? Não, ela não é infinita. Ela foi criada, ela é eterna. A eternidade é só Deus, porquanto ele não teve princípio e não terá fim. Ele não foi criado. No entanto, o Espírito teve um início. Houve uma criação. Então ele não é eterno, porque ele teve uma criação. Porém, não terá fim. Ele é eterno quanto à sua durabilidade. E veja bem, meus irmãos, relativo à imortalidade, esse nosso bate-papo aqui, isso aí foi extraído. Eu, de uma certa forma, consultei também a revista espírita e tudo, e as pessoas que quiserem, tem um cidadão chamado, ele criou, nós sabemos da Wikipédia. Wikipédia é uma fonte de consulta. Tem no Espiritismo, me ajuda a lembrar aí, Giovanni? Eu consultei várias coisas lá, agora mesmo o nome me fugiu aqui, e realmente é extraordinário, mas todo o nosso texto praticamente foi tirado obras póstumas. Obras póstumas foi uma obra escrita 21 anos depois da morte de Kardec. Mas para aí, Décio. Kardec morreu em 1869, ela foi escrita 21 anos depois, então não foi ele que escreveu. Ele, como um pedagogo e como uma pessoa extraordinariamente metódica, agia por métodos, por racionalidade, ele anotava tudo. E jogava na revista espírita para ver qual era a reação das pessoas. E essas anotações, quando ele morreu, a senhora Kardec, ela de uma certa forma autorizou, depois de 21 anos, autorizou a publicação. Então, isso aí é tirado das obras póstumas. O padre, lá, ele dividiu o livro, o que é o Espiritismo, ele dividiu, aí já é o livro que é o Espiritismo, né? Ele dividiu lá em 3 partes. Um padre perquirindo, questionando, uma pessoa que nada acreditava, e outro que acreditava e de uma certa forma tinha bastante dúvidas. O padre, e veja bem, não a figura do padre, propriamente dita, porque naquela época não existia e-mail, era só carta, e como tinha mais de 600 questões,
Uma médium incorporado, incorporação entre aspas, né, mesmo? Incorporado, sugeriu que ele escrevesse esse livro contemplando essas dúvidas todas. O padre pergunta: não podeis, entretanto, contestar que o Espiritismo não está em todos os pontos de acordo com a religião. Allan Kardec, ora, se o Espiritismo negasse a existência, todas as religiões dirão a mesma coisa. Os protestantes, os judeus, os muçulmanos, tanto quanto os católicos. Se o Espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, da sua individualidade e imortalidade, das penas e recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem, se ele ensinasse que cada um de nós deve viver para si e não pensar senão em si, não só seria contrário à religião católica como às demais religiões. Porque o que ocorre, meus irmãos, é que o Espiritismo não é melhor que religião nenhuma. Nós não somos melhor. Certa feita chegaram para Kardec e falou: não, mas o senhor está codificando. E codificar significa pegar em código. Então, o Espiritismo é denominado a religião dos Espíritos. Foi pegado na própria França, Inglaterra e nos arrabaldes, e Kardec pegou mais de 6 mil questões e acabou surgindo o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição 510, num segundo momento 1019 questões. Então, veja bem, Kardec falou: não, todas as religiões são boas, são extraordinárias. O ateísmo, o materialismo, que nós vamos falar, né, o protestantismo, toda religião é boa. Boa aquela que une o homem a Deus, aquela que o torna melhor. Mas, Décio, você fala que o ateísmo, ele é uma extraordinária religião, não poderíamos falar religião ou uma doutrina? Sim. O Décio, o espiritismo mediano, vai ao centro duas vezes por semana. No entanto, meu filho, aquele lá, o último lá, o Jonas, o ateu, pode muito bem fazer alguma coisa, ou inventar uma vacina, ou fazer um bem que supera as minhas qualidades, né? Alma e imortalidade. E é tão velho falar-se em imortalidade e alma. Sócrates, há 450 anos antes de Cristo, já falava isso. Já falava relativamente à imortalidade. Sócrates foi designado a tomar cicuta, porque falava-se que ele estava corrompendo a juventude. No dia da execução em si, Criton viu as portas abertas, chegou: mestre, eles vão te matar. Sócrates olhou para ele: matar-me? Não, você só foi condenado a tomar cicuta, é à tarde, os algozes virão aqui, vai dar a cicuta para o senhor. Matar? Pode matar isso aqui, essa pele, esse corpo, mas isso não é Sócrates. Sócrates são minhas ideias. Então, pouco ou nada adiantou, Criton. Você não entendeu. E, na verdade, não, mas eles vão, isso aí, nós queremos, o senhor é vivo. Não, mas eu estarei vivo, que... Pois bem, ele já advogava o princípio da imortalidade da alma. O homem é uma alma encarnada. Olha, veja bem o que Sócrates falava. Kardec diz que a alma é o espírito na carne, né? O homem é uma alma encarnada. Antes da encarnação existia, unida aos tipos primordiais das ideias, do verdadeiro, do bem e do belo, separa-se deles encarnado. E, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentado o desejo de voltar a ele. Olha, eu pensando no meu passado, e muitas vezes a gente está triste, Kardec, de uma certa forma, definiu isso muito bem até, o motivo da tristeza algumas vezes, quando não é em decorrência de um estado orgânico,
é você um soldado do mundo espiritual. Segundo Sócrates e Platão, a alma transvia e perturba quando se serve de um corpo para considerar qualquer objeto. Tem vestigem. Kardec falou muito nisso, né? Assim o homem muitas vezes ilude ele mesmo. Veja aí o que o nosso irmão leu na questão do livro dos Espíritos, da fascinação. Ele ilude muitas vezes ele mesmo, né? Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muitos ganhariam, pois. Muitos ganhariam, por quê? Porque ao morrer eu acabei os meus problemas, como advoga certas religiões, certas doutrinas. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com que são os próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. E Jesus disse-nos o quê? Através dos seus evangelistas, né, dos evangelistas, como Sócrates nada escreveu. Faça e viva de tal sorte aqui na terra que você vai levar aquilo que você adquiriu. O bem, o ouro, os bens materiais, isso aí a ferrugem, né? Corrói, o ladrão rói, não tem validade nenhuma. Então você será julgado, não um julgador, um julgamento propriamente dito, pelo que você é, não pelo que você fez. E vamos entrar nas 5 alternativas da humanidade. Eu vou morrer. E minha alma vai para onde? O materialismo, a gente observa que após a morte, advoga-se o caos total. Morreu, acabou-se. Então eu preciso locupletar, eu preciso viver, eu preciso gozar as benesses que me são dadas, porque após a morte, há o definhamento total, ao acabar, não tem mais nada. Panteísmo, que vamos falar, deísmo, que é a crença em um Deus, e as doutrinas dogmáticas, né? Nossas co-irmãs, aí, maiores do cristianismo, o catolicismo, o próprio protestantismo, e o espiritismo propriamente dito. Doutrina materialista. Essa doutrina, ela, únicas coisas reais e necessárias. Então, eu tenho que aproveitar aqui agora e divertir de tal forma, porque amanhã eu sou constituído de células, eu sou constituído de cérebro, a minha inteligência é do cérebro, é o meu cérebro que pensa, é o meu cérebro que decide, é o meu cérebro que arbitra. A escolha é dada à minha massa cefálica. Afeições morais, carece de futuro. Por que eu vou gostar de você, fazer um bem a ela, se isso nada vale, vai até me atrasar? Não preciso fazer, eu tenho que viver melhor, eu e eu. Laços morais, pela mesma forma. A morte quebra, né? Sem remissão, então não tem uma vinculação. Por que eu vou fazer o bem? Porque eu vou ser eticamente moral? Há poucos instantes eu estava conversando com o Vavá na entrada que ontem foi liberado a pesca. Ora, eticamente e de forma moral, eu não vou pescar nesse período de defesa, porque está proibido. Mas, em termos materialistas, deixa eu fazer, ou eu me beneficiar, e inclusive passando sobre as leis civis, né? O suicídio. A coisa não está dando certo para mim, não está dando certo para minha esposa, para a pessoa que eu amo. Vamos acabar com a vida? Para que ficar sofrendo? Nós somos sabedores que após a morte não existe nada. Isso segundo o materialismo e Kardec colocamos. Luta contra os maus pendores. Inútil. Por que eu vou chegar para a Claudenice e falar assim, ó, Claudenice, é dessa forma, é daquele jeito, você não deve trilhar esse caminho? Isso em nada vai adiantar em eu torná-la melhor.
Por quê? Vai tudo acabar. O lema, viver cada um para si e Deus para todos, né? Vamos dizer assim, da melhor forma possível. Então vamos viver, porque essa é a vida que conta. Doutrina deísta, já está começando a melhorar. Primeira doutrina, isso Kardec resumiu as religiões, as doutrinas do mundo, e acreditando que a alma vai passar após a morte. Doutrina deísta. Deísta é Deus. Já está começando a acreditar em alguma coisa. Trindade universal. Essa trindade universal não é aquele Pai, Filho e Espírito Santo, não. É o que? Na questão 27 do Livro dos Espíritos, foi perguntado, Kardec perguntou aos espíritos superiores que assistia, e o mentor que no momento estava ali, disse o seguinte, Kardec perguntou, de que é formado o universo? O mentor lhe respondeu, Espírito, matéria e Deus. Né? Espírito, matéria e Deus. Peraí, e o pensamento dessa? O pensamento é um atributo do Espírito. Então, o pensamento não sendo Deus e nem Espírito, é uma matéria. Quando você pensa, e nós somos sabedores, eu falando aqui, você ouvindo, o som propicia a voz chegar. O pensamento, o que viabiliza? O fluido cósmico. O fluido que está aqui. O pensamento passa, e muitas vezes, quando é um pensamento benéfico, converge para aquele ponto, bons e amoráveis espíritos. É o caso, o Hildebrando chega para o Décio e fala assim, olha, eu não posso ir lá não, a Malu também ia dar uma palestra lá, eu gostaria que você fizesse isso, e já que você vai, faz umas preces para mim que a coisa não está dando certo. Nós solicitarmos fazer prece para outra pessoa, é válido? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, meu irmão, tudo bem, eu vou chegar lá, mas das 8 às 8h15, pelo menos você eleve o seu pensamento, porque no momento que eu penso bem, eu oro, eu estou dirigindo bons pensamentos. Então, espírito e a espiritualidade, que de uma certa forma afiniza com a pessoa, se ela tiver bons pensamentos, é válido. Caso contrário, é você enxugar gelo. Se você está rezando, a pessoa orando, ou fazendo uma prece, a pessoa está no bar, está fazendo alguma coisa não virtuosa, isso não tem validade nenhuma. Não tem validade nenhuma. Então os deístas já acreditam num Deus. Tem os deístas independentes, são como as crianças, né? Mas parece que eles leram a Torá. Lá na Torá fala, no primeiro dia Deus fez isso, no segundo fez aquilo, no terceiro o sol, no quarto os animais, vendo que é o homem, no sétimo descansou. Então, eles entendem, parece que eles leram na íntegra, eles entendem que Deus fez o homem, fez as coisas e não atuou mais. Então, há por si só uma sequência organizativa natural. O que, de uma certa forma, nós sabemos que é desconexo, né? Deus é extremamente perfeito. Relativamente a isso, é como uma criança. Um filho nosso, por exemplo, que acha que já tem uma cultura ou um saber tal, que não precisa mais de pai. Não, meu pai, isso normalmente acontece com criança numa faixa de 10 a 14 anos. Aquela faixa que já começa a sentir vergonha dos pais, acha que os pais são quadrados, os avós não agregam nada, os tios, e assim sucessivamente. Deus é extremamente perfeito para ocupar da gente. Então Deus nos criou e Ele ficou sentado lá ouvindo os anjos, né? A tocar harpa, etc. E Ele não vai me preocupar com esses relés desse. E a outra parte seria, Deus é extremamente perfeito para ocupar da gente, né? Seria como rebaixá-lo aos animais. Porque o animal normalmente, quando a fêmea ou a cria para de mamar, eles abandonam, até para que... Os deístas providencialistas não admitem o culto exterior a Deus. Então você não pode louvar, não deve louvar. Então assemelha-se muito com o materialismo, né, meus irmãos? Doutrina dogmática. A doutrina dogmática está dentro dessa doutrina
maior do cristianismo, aí, essas duas maiores, né? Enquanto uma tem 60 milhões, a outra tem 35, já no ano 2030 as duas estão equilibradas, e nós temos, segundo o IBGE, somente 3 bilhões e 500 mil espíritas no Brasil. Todavia, vários cristianos, várias pessoas que acreditam no cristianismo, acreditam também no processo evolutório, acreditam na reencarnação, acreditam no evoluir e nas vidas sucessivas, né? A alma, segundo eles, são criadas na hora do nascimento. Então, a pessoa teve no choro do bebê, a alma é criada. O destino, a partir da morte, o destino é irrevogável. Se eu pequei, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, gente, eu amo tanto a minha esposa, eu amo tanto o meu filho, mas o meu filho não seguiu os desígnios. Digamos que meu filho foi para o inferno, eu fui para o céu. Como que eu vou ter paz vendo aquela pessoa que eu tanto amo numa situação difícil? Eu que vou ficar. Gente, é por demais difícil. Não é uma doutrina consoladora. O Espiritismo consola. É uma doutrina que consola e esclarece, né? Ele esclarece consolando e consola esclarecendo. Te explica por que estamos aqui, nesse exato momento, essas 60 ou 70 que estão aqui, o porquê que estão e por que nós estamos aqui também. Realmente explica. Questões sem respostas, tá? Disposição inata. Por que uma criança que nasce muito inteligente, aquela pessoa dotada de um esclarecimento tal é assim, e o outro, filho muitas vezes da mesma mãe, é até um cretino, é até uma pessoa voltada à nossa doutrina? Explica. A doutrina dos espíritos. Questões sem resposta. Disposições inatas, isso que falamos, crianças que morrem em tenridade. Oh meu Deus, por que essa criança morreu? Esse sobrinho meu era tão... E no entanto o filho ali do meu vizinho, que mexe até com droga, faz isso, faz aquilo, está aí. Mas a nossa doutrina, e Kardec explica através de Resposta dos Imortais, que essa criança foi extemporâneo, num tempo que a nossa razão acha que foi injusto, porque ele já cumpriu o que deveria ter cumprido, né? Ele cumpriu o que deveria ter cumprido. Idade, que morre antes, né? Morreu tão jovem. Doença, por que aquele cidadão tem um câncer, aquele cidadão tem... Olha, gente, aquela senhora é tão meiga, tão dócil, tem esse tipo de doença, e o outro que é ruim. A nossa doutrina explica o porquê disso. A razão. E, sobretudo, isso ocorre na sua maioria, senhores, porque nós, na condição de espíritos, nós pedimos. Décio, eu pedi para vir com efizema? Eu pedi. Porquanto só assim eu não fumaria nessa existência. Eu fumei 3 existências, me auto-suicidando, né? Questões sem resposta. Disposição inata, criança, sorte do selvagem. Morreu um índio, por quê? Eu vivi mais, eu tive condição de estudar, e esse índio. Deus criou anjos ou espíritos totalmente perfeitos e criou um energúmeno desse que vos fala, que tem, vamos dizer assim, um conhecimento muito aquém de um anjo, mas nós temos certeza de que amanhã ou depois seremos anjos, seremos, né, Cristos, seremos avatares, né? Doutrina espírita, para finalizar nossos estudos. E a doutrina espírita? Ela advoga que a alma sobrevive, ou existe a pré-existência da alma antes do túmulo, e posteriormente à morte tem alma. E você vai viver, você vai ter uma sequência na sua vida relativamente ao que você fez. Por quê? Não é porque você desencarnou, você morreu, que a sua vida vai melhorar ou piorar. Tudo vai depender do que você fez. E vocês sabem qual a diferença de morte para desencarne? O fato do cidadão morrer
não significa que ele desencarnou. Morrer é o cessar das atividades orgânicas, são as mortes das células. Dentro da ciência, admite e fala que, então o Dr. Joel aí, quando há a morte cerebral, a dilatação da pupila, as células não correspondem mais, houve a morte física. E o desencarne? O desencarne é quando o perispírito sair do corpo. Então, muitas vezes, deixar o corpo, muitas vezes você morreu, mas não desencarnou. Você pode ficar horas, semanas, meses, séculos. Aí está lá o cabelo, não é o meu caso, o cabelo do caboclo já acabou, que é a última coisa que acaba é o cabelo, o caixão, isso. Aí o espírito faz o quê? Vai ficar próximo aos bens da pessoa. Aquilo que pode ocorrer caso, e nas sessões, quem trabalha aí com sessões mediúnicas, nos estudos, na desobsessão propriamente dito, né? Pode tratar-se com um espírito aí de 200, 300, 400 anos, ele achando inclusive que não morreu. De onde vêm as conquistas morais e intelectuais? Kardec questionando a espiritualidade, nós somos sabedores que vem de vida transata, vida passada, vida pretérita. Ou seja, o Décio é hoje, você é hoje, nós somos o que somos agora, dado as experiências anteriores. E muitas vezes, quase sempre assim o é, um filho ter mais conhecimento do que um pai, do que uma mãe. Sorte das crianças que morreram em enfermidade? Então você... Porque a gente muitas vezes chega, não, mas era uma pessoa, tinha uma sorte, estava por alvorecer da vida. Como que aconteceu isso com meu filho? Felizmente nós somos sabedores que quando isso ocorre, a missão dele é que terminou. Ele vai para a pátria espiritual, que é mais importante do que essa, porque indagado, Kardec, qual dos mundos, o espiritual ou o material é mais importante? Ele disse o espiritual. Porquanto poderia existir, ou seja, existir o mundo espiritual sem existir o mundo material. Pagamos em prestações, módicas prestações, aquilo, ou débito que adquirimos à vista. Olha, tanto que Deus é bom, né? A divina providência é bom. Muitas vezes você vem, erra, e sempre a gente progride. O máximo que pode acontecer, meus irmãos, é você ficar estacionado. Mas sempre é um progressozinho. Porque Deus criou algumas almas melhores que as outras? Aí, ó. Questiona-se na doutrina materialista. E nós somos sabedores que Deus não criou a alma. A alma o que é? São espíritos na carne. Deus criou o princípio inteligente. O princípio inteligente foi criado simples e de forma ignorante no que refere-se ao saber, de forma linear. Aí foi estagiando, né? Estagiou primeiramente no reino mineral. Por exemplo, você pega um hidrogênio, a camada do hidrogênio é só um elétron, mas você pega um rádio, 134 elétrons, parece-me, e tem outros elementos material na escala periódica que tem ali. Tem um princípio inteligente, de uma certa forma, organizando para que esses átomos não se colidam, né? Depois daí, ele vai para onde? Vai para o reino vegetal. No reino vegetal ele já tem a sensibilidade. Você muitas vezes vê uma planta, ela movendo em direção ao sol. Posteriormente vai receber a intuição no reino animal. E a intuição é muito importante, é a vida. E Kardec, falando relativamente à intuição e inteligência, ele diz que a intuição é mais importante porque a intuição, ela de uma certa forma é elaborada e organizada por espíritos. Dificilmente a intuição, há erro na intuição. Tem um velho ditado que diz que Deus protege bêbado e criança. Isso é muito certo e muito correto. Por quê? Porque a criança e o bêbado está com a razão, destituído praticamente de razão. Então ele vai analisar por instinto. Mas o que é instinto em si?
Aí eu fechei os olhos. Fechei os olhos porque instintivamente eu pensei que a mão ia bater aqui. Você pode estar num vidro aqui e a pessoa bate do outro lado do vidro, você vê. Pagamos em prestação. Os selvagens que morreram no estado de inferioridades morais, né? Como é que fica? Porque Deus criou algumas almas melhor que as outras, então não criou melhor que as outras. Nós falamos, Ele criou o princípio inteligente, deu o livre, criou perfectível, ou seja, através da sua evolução, Ele vai evoluindo até chegar ao espírito dadivoso. No homem, posteriormente o animal, ele vai estagiar no homem, onde recebe o selo da inteligência, da racionalidade, da razão, recebendo o livre-arbítrio. Leon Denis, o poeta espírita, ele disse o seguinte, eu vou falar sobre a minha emoção. O princípio inteligente dorme no mineral, agita no vegetal, acorda no animal e recebe o selo da inteligência, o desenvolvimento e o livre razão de optar, né, pelo certo e errado, no hominal. Parou aí? Não, tem o angelical, que é o reino dos anjos, o reino crístico, né? Aí, quando chegarmos a esse mundo, nós já vamos trabalhar assim como assessores diretos de Deus. E aí, parou a evolução? Não nos foi passado. Se acabava aí, eu nunca falo isso, eu acredito que não, porque Deus sempre está criando e vamos evoluir. Meus irmãos, então vimos que não tem nenhuma religião melhor que a outra. A boa religião, a boa doutrina, a boa filosofia, aquela que o torna melhor e te aproxima mais de Deus. O seu vizinho, que é um ateu, em ele, fazendo bem, talvez é melhor do que você, que está toda sexta-feira participando da sopa, da construção da nossa casa aqui, etc. Então, todas são extraordinárias. Um abraço, muita paz, que Deus fique em vossos corações e que tenhamos uma semana depois desse carnaval, né? Aí de 8, 10 dias, para alguns locais nunca terminou ainda, e que nós vivamos, que nós temos Deus ao coração e temos Jesus, né, dirigindo os nossos passos, ações e, sobretudo, nos direcionando ao bem proceder. Muita luz e muita paz. Tudo, mas tudo de bom. Obrigado.